Oi, pessoal. Então, estamos aqui para justamente falarmos de dois irmãos, considerando que às vezes a gente não consegue aí falar dessas obras, principalmente de literatura contemporânea, como aqui é o caso, dentro da nossa grade curricular, terceiro colegial sempre muito apertado, material sempre de, às vezes, de revisão. Então, vem aqui, por meio desse vídeo, tentar ajudar vocês aí que estão prestes a realizar os exames aí a respeito dessa obra, tá? Bom, então vamos lá. Essa aqui, inclusive, vai ser minha edição mesmo, da Companhia de Bolso. Então, as marcações de páginas vão bater exatamente com essa obra, cuja capa vislumbramos aqui, tá? Bom, Milton Ratum, então, o livro lançado em 2000. Milton Ratum nasceu em 1952 em Manaus, que vai ser justamente o espaço onde se passa esse romance. O autor é descendente de libaneses, inclusive a cultura e a família que vai ser analisada toda essa obra, então Halis, Ana e os filhos, né? A gente vai ter a passagem, por exemplo, que o Jacob, né, vai para o Líbano, tá? Então, às vezes as pessoas acreditam que pensar sobre o autor não seria lá muito válido para fazer análise de uma obra. Vocês sabem, vocês que são meus alunos, sabem que eu não concordo muito com essa visão. Eu acredito que é muito difícil o autor ser completamente imparcial, desligar um botão, enfim, da própria vida, para que isso não influencie na obra, tá? Eu já não acredito dessa maneira. E aqui, justamente por ele ser descendente de libaneses, ele ter vivido em Manaus, né, até a própria adolescência, serão aí justamente os assuntos abordados nesse romance, tá? Coloco aqui que ele já atuou como professor, porque me chama muito a atenção pela personagem do Landau, até pelo próprio narrador, depois ao final, já dando um mega spoiler aqui, no final se mostrar, né, como um professor também. Então, enfim, Ratum colocando um pouco da sua própria vivência no romance, tá? Bom, e aqui na minha apresentação, né, já dei um spoiler, vou dar outro gigantesco, que é justamente o nome do narrador, o Nael. Na realidade, nada substitui a leitura do livro, isso aqui é só para poder ajudá-los a compreender melhor a história. Mas, como eu falei, como nada substitui essa leitura, é muito mais agradável a gente descobrir pelo próprio livro, né? Como, na realidade, esse narrador, ele sabe capturar a nossa atenção, porque ele lança diversos mistérios ao longo da narrativa. Às vezes ele fala, a Hania brigou com a mãe e eu fui descobrir só, sei lá, 5 anos depois. E aí a gente tem que esperar esses 5 anos chegarem para que ela possa, para que a gente possa saber também porque as duas mulheres brigaram. Então é um narrador que nos capta, que nos captura, né? E ao final do livro a gente vai descobrir que o nome desse narrador é Nael, o mesmo nome do pai de Halim, tá? E aqui essa fala que eu coloco aqui é da própria Domingas, em que ela revela para Nael esse instante, né, o porquê de ele ter recebido esse nome, e ela coloca: tu era neto dele, não ia te deixar na rua, né, neto de Halim. E ainda me pediu para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai dele. Então, veja, é só na página 180 que a gente vai descobrir isso. E é um momento, inclusive, muito bonito entre mãe e filho, né? É um momento de, de revelações, de confidências e de confiança, tá? Como eu falei, vale a pena aí a leitura. Nós temos uma certa polifonia, como que a gente poderia falar desse narrador polifônico, e a gente tem em outras obras essa polifonia, por exemplo, na obra, isso é bem escancarado, na obra do Pepe Tela Mayombe, em que os narradores, eles se revezam, né, com os integrantes ali do grupo armado. E aqui, na realidade, a gente tem um relato do Nael para nós,
Porém, por exemplo, Nael é filho de Domingas. E é ela que tem que contar as coisas para ele que aconteceram antes do nascimento dele, né? Como o Halim vai conhecer a Zana, como que Domingas vai parar na casa dessa família. A gente está sempre a depender do testemunho que é dado a Nael e que depois Nael repassa para nós. E algo que eu sempre falo para vocês, como é um narrador em primeira pessoa, a gente tem que pensar que há uma certa desconfiança aí, porque afinal de contas, o Nael ele está de posse das informações e cabe a ele a escolha de revelar essas informações para nós ou não, tá? Então por isso que o relato dele vai depender do que as outras personagens contam, principalmente do Halim Domingas, são os que mais se abrem com o rapaz, mas a gente tem às vezes fala da Zana, a gente também tem impressões da Rania, né? Então a gente está sempre dependendo dessas informações. A história vai pegar Manaus no início do século XX, tá? Quando a gente está tendo ainda, existe o ciclo da borracha, a ascendência desse ciclo, e depois vem a decadência. E é muito interessante que a gente vai acompanhar ao longo de toda a narrativa as transformações pelas quais a capital aqui do Amazonas passa, como por exemplo, vai ser muito importante a Zona Franca de Manaus, tá? Que vai ver ser instalada anos depois. Então a gente acompanha o desenvolvimento de Manaus conforme a gente acompanha a história dessa família. E de certa maneira, quando começa uma decadência na cidade, a família também é atingida ou vice-versa, tá? De tão forte que é a cidade aqui para essa narrativa. Acho que mais do que um pano de fundo, tá? Bom, a história vai começar. Na realidade, a gente tem uma epígrafe, tá? Então, vou passar um pouquinho aqui à frente, só para a gente ver a epígrafe. Opa, um pouquinho mais. Já dando uns spoilers aqui. Então, a gente tem: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. E a epígrafe, então, já vai adiantar muitas informações do que vem a acontecer na narrativa, tá? Como, por exemplo, a venda da casa, certo? Que a gente vai acompanhar só nos capítulos finais. Então, me desculpem se eu estou dando aí diversos spoilers, mas eu vou tentar fazer uma leitura ou uma análise um tanto quanto cronológica aqui, e como eu já disse, essa cronologia ela é por vezes quebrada de acordo com os desejos do nosso narrador Nael, tá? Mas é importante nós pensarmos sobre a epígrafe, porque se consideramos aí justamente as obras que vão aparecer no vestibular da FUVEST para 2025, e para quem for aqui para a FDF também, aqui da cidade de Franca, é a obra Água Funda, né? Traz não sei se a gente poderia falar em uma epígrafe, considerando que epígrafe aqui é o conceito, geralmente são outros textos, trechinhos, como aqui do Carlos Drummond de Andrade, que vão casar com a história que há de ser relatada para nós. E no caso de Água Funda, é mais uma conclusão, um pensamento, uma reflexão, tá? Porém, a gente tem esse parágrafo de abertura, vamos dizer assim. Então, uma segunda fase, por exemplo, poderia vir perguntar para a gente, fazer uma relação entre esses dois trechinhos, entre essa epígrafe do Drummond com os dois irmãos e esse parágrafo de abertura com a obra Água Funda, tá? FUVEST curte, né, essa relação intertextual. Bom, e logo no primeiro capítulo, enfim, aliás, nem no primeiro capítulo, desculpa, um prefácio, a gente fica sabendo que a Zana está muito doente e ela morre. E antes de morrer, obviamente, ela pergunta se os filhos chegaram a fazer as pazes, tá? Que são aqui os nossos gêmeos, o Jacob e o Omar. Quando eu li a obra, eu li Jacob, eu li Omar, né? Eu só tô falando dessa maneira porque depois eu assisti a série que foi feita e ali eles têm essa pronúncia, então eu confio aí na pesquisa realizada a respeito da cultura libanesa, da pronúncia de pronomes, que geralmente uma obra televisiva pode nos trazer, tá? A depender da qualidade, obviamente, dessa obra.
então eu fico com essa pronúncia de Jacob ou Omar, tá? Bom, e aí a Zana, essa mulher lindíssima, né? Vamos lá voltar um pouco aqui a nossa apresentação. Casa-se com a Lin, tá? Ele a conhece no restaurante do pai dela, o restaurante Biblos, tá? E é justamente nesse local, nesse imóvel, onde eles vão morar e criar a família, enfim. Então, a casa, a gente já tem que entender desde o início que ela é muito mais do que um bem, tá? Do que uma propriedade. Ela guarda a história da família, tá? Fala-se aqui da imigração libanesa, né? Essa ligação muito forte que a Lin tem com a própria terra, tá? E quando eles se casam, né, o Alim até é um pouco tímido a princípio, né? Vou aqui para uma narração seguindo a estrutura a disposição dos capítulos, tá? Depois a gente volta, ok? Aqui seria aí imagens da série, tá? Para dar uma ilustrada na apresentação. Então, aí o prólogo que a gente tem, né, esse prefácio, a gente tem justamente a morte da Zana e a pergunta que ela faz sobre a possibilidade de paz entre os filhos, tá? Então, no capítulo 1, a gente acompanha a volta do Jacob, do Líbano. Então, vejam como a gente não tem aquela questão tão cronológica assim, porque, né, a história já vai pegar aqui por volta dos meninos já com uns 12, não, até mais, né, uns 15, 16 anos, tá? Bom, Jacob, ele está voltando do Líbano, então a família está em festa para receber, ele ficou alguns anos ausente. E depois a gente vai descobrir que não foi por vontade do rapaz, muito pelo contrário, tá? Foi justamente por conta como resultado de uma briga entre os dois irmãos, tá? A Zana, a gente vai ver, ela sempre quis 3 filhos, tá? A Lin não queria, que fique claro, porque ele achava assim, uma coisa meio bentinho, né, de Dom Casmurro, não queria dividir a atenção da Zana com os filhos, né? Então não era uma coisa que ele desejasse. Ela, porém, era mais firme do que ele, creio eu, nos seus propósitos, e ela decide que ela quer 3 filhos, tá? E ela sim os terá. Temos os irmãos, Jacob e Omar, o que é muito interessante, porque o Omar é sempre chamado de o caçula. Muito interessante que esse caçula, esse apelido, é colocado com letra maiúscula, tá? Apesar de nem ser ele mesmo o caçula da família, e sim a Hania, a irmã que vem alguns anos depois. Ah, sobre a briga dos dois, o que nós temos, tá? Houve uma festa de carnaval. Nessa festa, o Jacob se encanta pela Lívia, uma menina ali da região, e desejando ficar mais tempo na festa, nesse baile, ele pede para a mãe fala que tudo bem, só que ele tem que levar a Rania para casa primeiro, já que ela é mais novinha e tal. E o rapaz assim faz, porque ele sempre teve um gênio mais calmo, mais tranquilo, né? E quando ele volta, ele vê que o Omar, né, já está com a menina, a Lívia. Isso se cala nele, não faz nada contra o irmão, não tira satisfação, absolutamente nada. E depois, num outro evento que acontece na região, a vizinha o chama para uma projeção de cinema que ela vai fazer na casa dela. Nesse momento, né, que ela está projetando, há um problema com a projeção, apagam-se todas as luzes, fica tudo escuro, e quando as luzes novamente são acesas, o Omar é que flagra o Jacob beijando ali, dando um beijo no rosto da Lívia, tá? O Omar, sempre muito mais impetuoso que o irmão, pega uma garrafa, tá? Quebra a garrafa e passa essa garrafa no rosto do Jacob, né? Uma cena bastante violenta, certo? Então, em vista disso, do que acontece, essa rixa tão violenta e tão séria entre os irmãos, a decisão é justamente mandá-los para o Líbano, tá?
Só que na hora H, a Zana não deixa que o Omar parta. Por que que a Zana tem esse carinho tão maior em relação ao Omar, esse cuidado tão maior? Ele teria nascido mais fraco, então houve a possibilidade de ela perder esse filho quando ele era criança. No entanto, como a gente percebe, ele vinga, né? Ele supera, só que ela sempre o mima, sempre o enche de cuidados, tá? Em contrapartida, então, o Jacob é deixado de lado, até quem vai ter mais atenção com o Jacob é a Domingas, ela que vai levá-lo para passear, etc. Apesar da distância de idade entre os dois não ser muito significativa, não, tá? Porque a Domingas é pega como ainda uma menina, né, para trabalhar ali na casa da Zana. Bom, o Jacob, então, mandado para o Líbano. Anos depois ele volta. É muito interessante porque ele volta até um tanto quanto selvagem, se a gente pode utilizar esse adjetivo. Porque, por exemplo, de ele querer fazer suas necessidades à vista de todo mundo na rua. Enfim, ele volta com costumes que não eram os da família, tá? Comer com a mão e etc. Há uma recepção organizada pela Zana para receber o filho, né? Que ficou tanto tempo fora. E nessa recepção, depois o Omar aparece, eles nem se cumprimentam direito, enfim, não há abraço, não houve saudade nenhuma entre os irmãos, isso fica bem claro essa rusga entre eles. E depois eles são colocados na escola, que a gente não pode esquecer que o Jacob ficou alguns anos fora do Brasil, então quando ele volta para a escola, ali em Manaus, ele precisa frequentar alguns anos anteriores ao Omar, né? E óbvio, isso vai gerar um certo bullying com o menino, enfim, pegar no pé dele, o próprio Omar também, tá? Só que o Jacob tem uma força de vontade de vencer. E ele mostra ter muita habilidade com matemática, o professor vai fazer elogios para ele, o Omar, obviamente, fica muito ressentido com isso, tanto que depois ele mesmo vai agredir o professor, o que rende a expulsão, né? E aí ele passa a estudar no Galheiro dos Vândalos. Mas o que a gente percebe é que o Jacob vai chamar atenção por todo esse esforço intelectual, enfim, dele, destacando-se aí na escola e depois se formando, tá? Nessa formatura, ele vai estar depois vai ter um desfile militar, ele está de farda, né? Vão tirar foto dele com essa farda, e isso vai ficar ali como forma de orgulho para a família, tá? E o Jacob, então, decide ir para São Paulo fazer engenharia, tá? O capítulo 2 a gente tem essa volta no tempo, é quando o Alim conhece a Zana, não sabe como se declarar à moça, e aí, aconselhado por um amigo, ele lê um gazal. Esse gazal é uma espécie de poema, né, de origem de seu país, tá? E ele tenta ler esse gazal, mas ele esquece o papel ali em cima da mesa, ele fica muito tímido, e só depois de muito tempo, que a gente vai saber no livro, e pelos anos aí também, pelo decorrer dos anos, que a Lana tinha lido esse gazal. Inclusive, quando os dois têm relações, né, a leitura do gazal é uma espécie de preliminar, tá, para a relação dos dois. Bom, se casam, planejam os filhos, tá? E aqui a gente tem uma fala do próprio Alim. A minha maior falha foi ter mandado o Jacob sozinho, mas Ana quis assim. Quer dizer, no momento em que ele decide enviar o rapaz para o Líbano, ele queria enviar os dois, mas a Zana, como eu falei, na hora H não deixa que o homem parta, tá? No capítulo 3 a gente tem o Jacob em São Paulo, e se comunicando com a família apenas por meio de cartas, tá? Que vão rareando, vão ficando menores, né? Vão apresentando menos conteúdo. E também é relatado nesse capítulo 3 como que a Domingas chegou, tá? Na realidade, a Zana tinha relações, né, contatos com uma espécie de um orfanato, e ali ela acaba recebendo a Domingas, tá?
E uma coisa que a gente pode ficar já atento é que há uma espécie de um trabalho análogo à servidão aqui, tá? Escravidão. Porque, afinal de contas, a Domingas fica dentro da família ali, fica com a família, mas é aquela história, né? Foi criada conosco, criou nosso filho, porque ela que cuida do Jacob, mas ela não é da família, certo? O quartinho é a parte, enfim, tá? Mas a Domingas aí, chega à família batizada e alfabetizada, sendo colocado isso como características para uma espécie de uma compra, tá? E esse tratamento distante para Domingas também vai aparecer para o Nael, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na página 60 dessa edição, né? A gente tem o que era permitido para o Nael, tá? Podia frequentar o interior da casa, sentar no sofá cinzento e nas cadeiras de palha da sala. Era raro sentar à mesa com os donos da casa, mas podia comer a comida deles, beber tudo, eles não se importavam. Quando não estava na escola, trabalhava em casa, ajudava na faxina, limpava o quintal, ensacava as folhas secas e consertava a cerca dos fundos. Saía a qualquer hora para fazer compras, tentava poupar minha mãe, que também não parava um minuto. Era um corre-corre sem fim. Zana inventava 1000 tarefas por dia, não podia ver um cisco, um inseto nas paredes, no assoalho, nos móveis. Então a gente percebe como o Nael, ele, vejam, a gente já sabe que ele é um neto do Alim, né? Como a própria Domingas afirma. Mas ele nunca vai ser colocado como um da família, tá? E o filho da Domingas. Então, ele é uma espécie de empregado também, tá? E é muito interessante porque também em Água Funda a gente tem, em alguns capítulos ali, uma referência a um trabalho análogo à escravidão, tá? Então, esse assunto aí que aparece 2 vezes nessas obras, né, pertencentes a essa lista. Bom, então, a gente tem o relato do nascimento dos gêmeos, 4 anos depois, chegando a Rania, tá? No capítulo 4, a gente já vai ter um foco na história da Zana, tá? Da família, da relação com o pai, etc. A relação de Nael com a família, como eu falei para vocês, como ele nesse trecho, ele pode frequentar o interior da casa, mas ele não se senta à mesa. E aí, há uma festa na casa. Lembrando, o Jacob está lá em São Paulo isolado e o Omar aparece com uma mulher, tá? E a relação da Zana com o Omar é uma coisa muito perturbadora, tá? Porque ela morre de ciúmes do filho, tá? Uma coisa muito mais profunda do que poderia se considerar normal, um ciúminho de mãe com filho. E aí, o Omar traz essa mulher para casa, fica com ela, passa a noite ali, enfim, eles vão fumar narguilé, vão ter relações ali na sala da família, tal. Então, quando o Alim desce, né, a sala no outro dia, ele encontra essa cena dos dois ali. Ele espera a moça se vestir e ir embora. E aí desce pancada no Omar, tá? Dá um tapa que talvez aí contenha todos os anos, como o próprio narrador fala, todos os anos de ressentimento com o filho. E o acorrenta, tá? Leva consigo aí a chave da corrente, né, do cadeado, e some por uns 2 dias, tá? Resta as mulheres da casa, no caso Zana, Rania e Domingas, ficarem alimentando, ele urinava ali mesmo, né? Então elas tinham que ficar cuidando. Ao Nael coube o papel de tentar ir atrás do Alim, tentar achar na cidade para que ele soltasse o Omar dali. E a gente tem aqui como que o próprio narrador vai infantilizar esse relacionamento, vai falar que a Zana dava comidinha na boquinha do Omar, né? Então a gente percebe como ela sempre enche esse rapaz de cuidados. Mas é um episódio muito forte, tá? E que fica muito marcado para a história do rapaz.
Enquanto isso, a gente tem o Jacob casado, e aí a gente descobre que quem o acompanhou até São Paulo foi a Lívia, aquela menina da história, da garrafa e etc, tá? Mas ele se casa em segredo, tá? Ele não conta absolutamente nada para a família. Nesse capítulo também, a Rania vai ter um desentendimento com a mãe, que a gente vai descobrir só muito tempo depois, porque que elas brigaram, tá? Que na realidade a Rania se apaixona por um rapaz mais pobre, mas a mãe não aprova esse relacionamento. E a partir daí, então, a Rania não deseja ficar com mais nenhum outro homem. Se ela não pôde ter o homem que ela amava, então ela não vai ficar com absolutamente ninguém, tá? Ela é lindíssima, né? Quando tem essa festa de aniversário, é muito relatado o quanto mãe e filha são belíssimas, tá? Mas a Rania fica com esse sentimento. E por fim, então, ela começa a cuidar dos negócios do pai. Vale dizer aqui que o Halim era uma espécie de um caixeiro viajante. Depois que ele se casa com a Rania, o pai dela volta para o Líbano. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês acompanharem essas modificações na história, tá? Acho que aqui eu já falei. Ahn, Poxa, acho que não, mas enfim, às vezes tá mais pra frente, tá? A briga por Lívia, aliás, tá. É, tá, vou abrir o parênteses só pra gente terminar em relação a esse slide aqui, porque eu não preciso mais voltar nele, tá? Essa história de irmãos brigando, a gente já tem há muito tempo, tá? Tem Caim e Abel, referência inclusive que será feita pela Zana. A gente tem o romance Esaú e Jacó, do Machado de Assis, em que ali se colocam dois irmãos, tá? Pedro e Paulo, só que o desentendimento deles é mais para um viés político. Um já era mais imperialista, o outro era republicano, então tem esse desentendimento. E, sei lá, Ruth e Raquel também, né? Então a gente tem sempre essa questão de gêmeos aí dentro da, como eu diria, da dramaturgia, da literatura, enfim, da ficção como um todo, né? De gêmeos aí que sempre tem o irmão gêmeo do mal, o irmão gêmeo bem. Bom, já falei do exílio do Jacob, os modos selvagens do Jacob, tá? As duas mulheres que vão marcar a vida do Omar, já vou mencionar então a Dália, tá? Que é a mulher do vestido prateado, e a Palmolato, que vai aparecer mais para frente, certo? A destruição do bairro flutuante, ou cidade flutuante, que vai ser a marcação aí da decadência de Manaus, que vai acompanhar a decadência da família, e depois a gente entra aqui para o ano de 64 e tempos mais modernos em Manaus, tá? Essa citação que eu coloco aqui, que está na página 96, é justamente o momento em que eles vão falar da diferença da capital, aqui a gente deve estar falando já da inauguração de Brasília, com Manaus, tá? Então, noites de blackout no norte, enquanto a nova capital do país estava sendo inaugurada. A euforia que vinha de um Brasil tão distante chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. Então, essa distinção entre o norte e o sul, embora aqui a gente esteja falando da capital, aí um centro-oeste, tá? Bom, sigo aqui, então, eu queria achar a parte que falava do relacionamento da Hannah, deve estar um pouco mais para frente, então, perdão aí essa confusão. Mas a Hannah, então, o pai tem ele era um caixeiro viajante, o pai da Hannah, depois que casa a filha, volta para sua terra e lá morre, e os dois, então, como eu falei, vão viver na casa onde funcionava o restaurante Biblos, mas dali vai ser o lar dessa família, e o Alim vai abrir uma espécie de um comércio, de um armazém de secos e molhados, tá? E, em certo momento, a Rania começa a acompanhar os negócios do pai, e a gente vai ver que ela é uma bela de uma administradora, tá? Ela vai conseguir fazer com que esses negócios prosperem. Inclusive, como ela vai comandar ali a loja do pai, será ela responsável pela situação financeira da família.
é a ela, por exemplo, que o Omar, como ele não trabalha nem nada, vai ter que pedir dinheiro, tá? O Jacob não. O Jacob sempre bem sucedido dentro de São Paulo, tá? Há o episódio da Dália, então, mulher prateada, quer dizer, a mulher prateada que tá com esse vestido prateado, né? E ela chega à festa, ela rouba a cena. Então, Hannah e Zana, que geralmente disputavam entre si o papel da mulher mais bonita nas festas, né? Tem agora essa concorrente, certo? E o que a gente vai ver, tá? Que a Zana, de certa maneira, vai tentar interferir na vida do Omar com a Dália, tá? E ela consegue pagar para que essa mulher simplesmente desapareça. Decidido então, depois desse episódio também da corrente, né? O Alim, a saída que ele encontra é mandar o Omar para São Paulo, para que às vezes, em contato com o irmão, ele possa modificar o seu comportamento, tá? E o que a gente acompanha é que, a princípio, quando ele está lá, parece que de fato ele está querendo levar realmente as coisas a sério, de querer estudar, tal. Só que o Jacob não hospeda o irmão, tá? Pelo contrário, ele vai achar um lugarzinho numa pensão para ele, vai achar um curso para ele, quer dizer, dá dinheiro para ele se virar dentro de São Paulo, mas o Omar não frequenta a casa do Jacob, tá? E aí que a gente vai descobrir o porquê, ok? No próximo capítulo. O Jacob volta para Manaus e conta o que aconteceu com o irmão, tá? Na realidade, o Omar vai à casa do Jacob e descobre que ele está casado com a Lívia, tá? De novo, aquela menina, né, que foi o estopim para que para que o Omar acabasse agredindo o Jacob, né? Foi o pivô da briguinha deles. E aí, aproveitando-se da ausência do Jacob e da esposa, o Omar entra na casa, consegue seduzir a empregada, tal, entra na casa e ele vai fazer um furdunço na casa do irmão. Ele vai roubar o passaporte do Jacob, tá? Vai para os Estados Unidos, rouba os dólares do Jacob, furta, né, os dólares do Jacob, que estava ali guardando, né, reservando, com esses dólares e com o passaporte que ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Mas antes disso, ele apronta um auê na casa do irmão, inclusive faz desenhos obscenos nas fotos de casamento, tá? E o Jacob volta então e conta tudo isso para o Alim. E nesse capítulo também, numa espécie de uma reunião que eles estão tendo, eles perguntam para ele, como é que tá o Líbano, né? Ele fala, que Líbano? Aí um deles fala, não, o Líbano tá aqui no meu coração e tal, e Jacob começa a falar que ele não foi para o Líbano, que ele foi para uma aldeia selvagem, etc. Só que quando ele começa a se emocionar e está pronto para falar sobre o que realmente aconteceu lá, que o transformou tanto, ele se cala. E já frustrando, a gente não vai saber realmente o que acontece. Por quê? Mais uma vez, a gente tem um narrador em primeira pessoa. Se ele se abrisse com o Nael, talvez o Nael nos contasse, tá? E isso não acontece, ok? Vale dizer que sempre que o Jacob volta para Manaus, a relação dele com a Domingas é sempre muito carinhosa, tá? Os dois estão sempre conversando, sozinhos. Ele tenta influenciar o Nael de alguma maneira, né? Como se fosse realmente uma figura paterna, tá? Segurem esse pensamento. Bom, no capítulo 6, a gente fica sabendo de uma briga que o Alim teve no ano que o Nael nasceu, tá? Porque começa um falatório ali na cidade que muitas das crianças, filhas de indígenas ali da região, não seriam órfãs de pai, tá? O que eles querem dizer é que o Alim teria relação com esses indígenas. O que acaba meio que jogando a suspeita de alguns para cima da paternidade do Nael novamente. Se talvez o Nael não fosse filho do Alim, tá? Eu, particularmente, não acredito muito nessa história, até porque a própria Domingas, né, vai falar que era o neto e tal, né? Bom, nesse capítulo também a gente tem a relação do Omar com a Palmolato, que é essa mulher deslumbrante também, né, mas de uma camada social mais popular, né, lida com diversos homens, poderíamos pensar numa espécie de uma prostituta,
E os dois ali, a relação deles sempre muito caliente, aqui para dizer um pouco só. E como o Omar começa a mexer com contrabando, tá? Isso vai. Obviamente, a Zana tá desesperada, porque o Omar desaparece, então ela tá procurando e descobre que ele tá com a Palmolato, tá? Fica vigiando, mas depois a gente descobre que ela também vai conseguir tirar a Palmolato da vida do Omar. No capítulo 7, a gente tem uma referência ao 1º de abril de 1964, tá? Justamente aí o momento do golpe militar, ok? E início da ditadura militar no país. É mencionado de forma assim bem leve, né? Bem rápida, eu diria, tá? E, obviamente, a gente sabendo como foi o período da ditadura, a gente começa a entender o que acontece. E o que acontece justamente é a morte do professor Antenor Laval. É o Laval que vai ser tão forte, tá? Para o Omar e para o Nael, tá? Então ele era um professor do Galinheiro dos Vândalos, essa escola onde eram colocados os meninos que de certa forma fossem encrenqueiros. O que é interessante, não é o caso do Nael, o Omar era difícil, né? Mas o Nael não. Só que o Nael é neto do Alinho, o Nael tá ali, filho de Domingas, mas eles não vão mandar o Nael para o mesmo colégio que teria frequentado o Jacob, tá? E o Omar a princípio, não. Ele é mandado para um colégio inferior, que seria esse Galinheiro dos Vândalos. E ali a gente tem a figura do Laval, esse professor que tanto os influenciou, tá? E a morte aqui dele, a gente entende que vem a partir da prisão pelo sistema de ditadura militar e que ele tenha sofrido alguma tortura, enfim, isso é notificado a morte. E o Omar fica completamente é, descontrolado, enfim, ele perde noção das coisas mesmo, de tanto que isso o afeta, tá? O Nael consegue ser mais controlado. A Rania decide fazer algumas mudanças dentro do armazém, pede ajuda do Nael para carregarem umas caixas. Nael sempre achou a Rania deslumbrante, tá? E aqui nesse momento os dois acabam ficando. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês incesto, porque afinal de contas a gente vai descobrir depois que o Nael é possivelmente sobrinho da Rania, tá? Mas há esse momento entre os dois, né? E, enfim, pinta um clima bastante sensual ali entre eles, e os dois acabam ficando juntos, tá? E aí que a Rania conta nessa ocasião pro Nael por que ela brigou com a mãe, tá? Justamente por conta desse namorado que era pobre. E ao fim do capítulo, uma notícia muito triste. Tomar uma aguinha. Que seria a morte do Alim, tá? Que ele está em silêncio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Nesse meu livro, tá na página 160, tá? Nós dois nos aproximamos da sala. Aline estava ali, de braços cruzados, sentado no sofá cinzento. Zana deu um passo na direção dele, perguntou-lhe por que dormira no sofá. Depois, menos trêmula, conseguiu iluminar seu corpo e ainda teve coragem de fazer mais uma pergunta. Por que tinha chegado tão tarde? Então, com o sotaque árabe, ajoelhada, gritou o nome dele, já lhe tocando o rosto com as duas mãos. Ali não respondeu. Estava quieto como nunca, calado para sempre, tá? E o que a gente vai perceber? Após a morte do Alim, a família vai se desestruturar, tá? No capítulo 8, ainda obviamente tomada aí por conta da morte do marido, a Zana revela ao Nael que ela tinha lido os gazais que ele tinha deixado sobre a mesa, né, quando os dois se conheceram. E a gente começa a ver como a casa começa a ruir, a família começa aos poucos se desentender, mais ainda, na realidade, mais do que já tinha se desentendido. Aparece na história o Roshiram, o indiano, contatado pelo Omar, tá? Qual é a ideia do Omar? Ele tá até bastante animado com isso, de que eles vão fazer um hotel, tá? Então o Roshiram paga para uma comissão para ele procurar um terreno e etc e tal. E a Zana acredita que essa é a oportunidade perfeita para os irmãos começarem a trabalharem juntos. Então ela manda uma carta, né,
pede pro Nael, né, datilografar essa carta, manda uma carta para o Jacob para ver se ele aceita trabalhar com o irmão, tá? O Jacob, né, aceita trabalhar, né, vai para Manaus, mas ele fala que é preciso conversar muito bem, tá? Porque ele não vê possibilidade de paz entre os irmãos, tá? E aí ele fala na possibilidade de uma cena bíblica. Então a gente já fica imaginando uma coisa, Caim e Abel, enfim, um irmão matando o outro, tá? O Jacob, nessa ocasião, ele volta para Manaus, tá? E vai entrar em contato com o Roxiran. E qual é a jogada dele? Ele tira o Omar, né, do esquema, tá? O Roxiran vai pagar para o Jacob fazer os projetos e etc. Mas esse projeto vai ficar no ar, tá? É interessante que o Jacob volta para Manaus, mas não se hospeda na casa da família porque agora ele está com a Lívia, então eles vão ficar em um hotel. E há uma cena muito forte, que é a cena que o Omar aparece e espanca o Jacob, tá? Então o Jacob tá deitado na rede, a Dominga estava ali conversando com ele, tá? Então lá, ele ria com vontade, com ar de triunfo, e naquele momento eu o vi mais íntimo de minha mãe. Então, como essa relação entre os dois é muito carinhosa, tá? Quando a enlaçou, Domingas não disfarçou a apreensão. Disse que ele devia ir embora. Jacob franziu a testa. Estou na minha casa, não vou fugir. Minha mãe implorou, né, a Domingas, que saíssem juntos, dessem uma volta. Ele sentou na rede, uma rede vermelha que o Omar usava para dormir, né? Chamou-a para junto dele e ela não quis. Agora parecia aflita, não tirava os olhos da sala, do corredor. Não falaram mais nada. As vozes e os lamentos do cortiço cortavam o silêncio no fim da manhã, abafada. Então eu o avistei. Mais alto que a cerca, o corpo crescendo, se agigantando, a mão direita fechada, que nem martelo, o olhar alucinado no rosto irado. Arfava, apressando o passo. Quando gritei, Omar deu um salto, ergueu a rede e começou a socar Jacob no rosto, nas costas, no corpo todo. Corri para cima do caçula, tentando segurá-lo. Ele chutava e esmurrava o irmão, xingando-o de traidor, de covarde. Alguns moradores do cortiço encheram o quintal e se aproximaram do alpendre. Com um gesto brusco, eu agarrei a mão de Omar. Ele conseguiu se livrar de mim. Percebeu que estava cercado por vários homens e foi se afastando devagar, de olho na rede vermelha. Ainda o vi correr até a sala e rasgar com fúria as folhas do projeto. Rasgou todos os desenhos, jogou a louça no assoalho e desabalou pelo corredor, tá? O Jacob se contorcia na rede, não conseguia levantar, o rosto dele inchou, a boca não parava de sangrar, os lábios cheios de estrias e caroços. E aí o que acontece? Ele vai para o hospital, tá mal, né? Enfim, machucou o dedo, né? As mãos, enfim, quebrou costela e tal. E ele vai então vai tentar se curar lá no hospital. Eles tentam não contar o que aconteceu para Zana, mas né, ela vai descobrindo o que aconteceu e ela culpa o Jacob, certo? Mais uma vez, porque ela acredita que ele não teria jogado aberto, e de fato um pouco ele não jogou aberto mesmo, com o Omar, tá? O Roxiran aparece e diz que vai processar a família pelo prejuízo financeiro, pela comissão que ele pagou para o Omar, que gastou até não poder mais, tá? Inclusive, ele vai comprar vestidos para Domingas, para falar que a Domingas não precisa mais usar as roupas que vem de São Paulo, ou seja, as roupas que o Jacob comprou para ela. E o Roxiran já tinha pago também pelo serviço do Jacob. Então, por conta disso e que o projeto não está saindo do papel, o Roxiran ameaça processar a família toda, tá? No capítulo 9, a gente tem esse momento mais singelo, que eu diria, amoroso, tá? Entre mãe e filho, ok? É o momento em que ela vai se abrir com ele, tá? E ele via Domingas esmorecer. Ela conta para o filho, tá? A história do nome dele, que eu já li para vocês, por que escolhe o nome dele. Deixa eu ver. Eu sentia que o velho gostava muito de ti, acho que gostava até dos filhos, mas reclamava do Omar, dizia que o filho tinha sufocado a Zana. Isso seria
a Domingas contando para o Nael, tá? Senti suas mãos no meu braço, estavam suadas, frias. Ela me enlaçou, beijou meu rosto e abaixou a cabeça. Murmurou que gostava tanto de Jacob, desde o tempo em que brincavam, passeavam. Homer ficava enciumado quando via os dois juntos no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. E aí ela fala, né, abre aspas aqui para Domingas. Com o Omar, eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Fecha aspas. Então aqui a gente entende que ela sofreu um estupro, tá? Ela soluçava, não podia falar mais nada, certo? E aí, logo depois, vem a morte da Domingas, tá? Então, a gente tá vendo como a família vai se desmembrando, tá? Bom, e aqui é muito bonito também, é que a Domingas ali no quarto dela, nesse quartinho que ela tinha com o Nael, ela esculpia muitos pássaros, tá? O que a gente pode fazer de algum tipo de analogia, de ligação, é justamente como o pássaro é um desejo de liberdade, tá? Algo que ela não está tendo ali. Bom, no capítulo 10, a Rania muda-se para um bangalô, porque a família começa a ter muito prejuízo por causa justamente desse desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então, a Rania, por exemplo, vai tentar vender eletrônicos tal dentro do comércio dela. A gente vai ver que o comércio não está dando conta. E essa ameaça de processo do Cotirã força, né, com que eles tenham que pagar essa dívida justamente com a venda da casa, ok? Na realidade, ela escreve para o Jacob o que está acontecendo e o Jacob fala que a única solução é justamente essa. Então a Rania vende a casa para poder pagar o Roshirã e vai mudar para um bangalô, que vai ser um imóvel muito menor, e ela diz que ali tem um quarto para ela e um quarto para a Zana também, tá? Mas a Zana ela é relutante, ela não quer sair da casa de modo algum. Ficam Zana e Nael sozinhos na casa, mas ele ainda no quartinho. Inclusive, ele vai poder ficar com esse quartinho. A gente vai ver que ao final o Roshirã vai transformar essa casa, mas o cantinho do Nael não vai mexer, tá? É como se fosse um cômodozinho fora da casa, tá? A Zana, logo depois, né, ela tá no bangalô, mas depois ela vai ser interna, ela fica um tempo com a Rania, mas ela começa a apresentar um quadro de hemorragia e vai ser internada. Quando ela é internada, justamente é que ela faz a pergunta se os filhos dela teriam se reconciliado, e aqui a gente tem esse trecho. O seu grande sonho era ver os filhos reconciliados. Não queria morrer vendo os gêmeos se odiarem como dois inimigos. Não era mãe de Caim e Abel, tá? Mas morre e esse sonho não é realizado, tá? Pelo contrário, agora Jacob, sem a casa, que aí a gente entende que é essa grande vingança dele, tá? Então, como aquela ferida de garrafa, né, ficou cicatrizada nele, não só no rosto, mas ficou cicatrizada nele na alma, né? A gente pode até dizer. Porque a vingança dele foi justamente destruir, certo? E quer dizer, a última coisa que ainda seguraria aquela família, que seria a casa, né, que foi testemunha de tanta história, isso se acaba, tá? E agora, como ele não tem nem mais o Aline e nem mais a Zana, tá? Ele pode perseguir o Omar o quanto ele quer. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai mandar perseguir o Omar, tá? Pela violência que cometeu contra ele e por tudo, por ele ter mexido com contrabando, absolutamente tudo, tá? Ele permite que os irmãos, desculpa, ele permite que os policiais fiquem à caça do Omar, tá? A Rania tenta ajudar o caçula, mas em vão. No capítulo 12, ele é finalmente preso, com acusações de ser ligado a Laval, lembrando que o Laval tinha morrido, tá? Após ditadura, tá? E ele fica preso por 2 anos e 7 meses, ok? Nesse último capítulo, a Rania se afasta de Jacob, porque ela fica muito decepcionada, uma vez que ele incentivou a perseguição ao irmão.
O Omar finalmente sai da prisão, o narrador se afasta de Rania, e aqui cabe dizer também que o narrador se afasta de Jacob, tá? Porque até então, como eu tinha falado para vocês, havia uma relação um tanto quanto paternal ali do Jacob para com o Nael, tá? Ele empresta livros de matemática para o Nael, incentiva o Nael também a tentar estudar em São Paulo, etc, etc. Que quando o Nael for para São Paulo, que eles vão descer para a praia, por exemplo, né? Vai tentar ir para o litoral paulista. Ele promessas, e nada disso vai se cumprir. A gente vê que o Jacob ainda tenta escrever cartas para o Nael, mas o Nael se afasta de vez dos irmãos, tá? Então, até foi uma questão da FUVEST, na prova da FUVEST ano passado, o que a gente percebe sobre essa questão da paternidade é que, não dá para saber de quem o Nael é filho, até aqui, né? Depois eu disponibilizo os slides para vocês, mas até aqui eu coloco como o pai aqui um pontinho de interrogação, tá? Galib, que tá aqui, é o pai da Zana, tá? Essa aqui são outras pessoas que estão na comunidade, o viúvo Talib, as filhas que achavam os gêmeos maravilhosos, a Estelita Renoso, que é a vizinha que faz o cineminha, e a gente não sabe de quem Nael é filho. Se ele é filho daquela violência cometida pelo Omar, ou se ele é filho do Jacob por uma questão afetuosa mesmo entre Domingos e Jacob, uma vez que eles eram tão próximos, tá? Ela chega a contar para ele, mas não é um segredo que ele nos revela, tá? E aí ele chega a essa conclusão. Hoje penso, sou e não sou filho de Jacob. E talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Ali havia desejado com tanta dor, os irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. Isso é muito forte, porque ainda que ele seja filho biológico de um deles, tá? Nenhum deles, nenhum dos gêmeos conseguiu ser pai para o Nael. Omar, ele era um inconsequente, certo? Além, né, da violência cometida. E o Jacob, ele se revela nesse final, esse homem vingativo, tá? Então, o Nael se afasta deles e mostra que o Alim teve filhos, mas os irmãos não tiveram, tá? E é interessante, porque de fato eles tiveram filhos biológicos, né? Bom, alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós mesmos, tá? E aqui eu vou ler para vocês só o final, então, porque justamente o que acontece é que quando o Omar sai da prisão, ele vai aparecer ali próximo à casa, tá? Ainda chovia com trovoadas quando o Omar invadiu meu refúgio. Aproximou-se do meu quarto devagar um vulto. Avançou mais um pouco e estacou bem perto da velha seringueira, diminuído pela grandeza da árvore. Não pude ver com nitidez o seu rosto. Ele ergueu a cabeça para a copa que cobria o quintal. Depois virou o corpo, olhou para trás. Não havia mais alpendre, a rede vermelha não o esperava. O muro alto e sólido separava o meu canto da casa Roxirã. Um parênteses aqui, a gente tem que lembrar que, como eu tinha comentado com vocês, a casinha, né, esse cômodozinho que eles tinham à parte da casa, ficou para o Nael, tá? A casa grande ficou toda por Roxirã. Bom, fechando parênteses. Ele ousou e veio avançando, os pés descalços no aguaçal. Um homem de meia idade, o caçula, e já quase velho. Ele me encarou. Eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava, uma só, o perdão. Omar titubeou, olhou para mim emudecido. Assim ficou por um tempo, o olhar cortando a chuva e a janela, para além de qualquer ângulo ou ponto fixo. Era um olhar à deriva. Depois recuou lentamente, deu as costas e foi embora. E assim termina aí Dois Irmãos. Bom, espero que eu tenha ajudado com vocês, com esse resumo, com análise, enfim, tá? Para que tenham um bom resultado nas provas. Qualquer dúvida, podem comentar, mandei uma mensagem, enfim. Espero tê-los ajudado, tá? E se Deus quiser, virão aí outros vídeos, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo!